Bom, chegando do Canadá, de Montreal, com dois tipos de ressaca. Uma do voo, 14 horas aí entre até Toronto, de lá para cá, e outra é um choque quando você encontra um país civilizado e compara com o que está sendo feito no Brasil. Montreal é o seguinte, você tem 2% da população, Montreal não, Canadá, 2% da população adulta sem diploma superior. Toda pessoa do Canadá tem direito à bolsa de estudo para o ensino superior, bancada em 60% pelo governo. E o governo arruma emprego para essas pessoas para que paguem depois os 40% restantes. Em Quebec, foi aberta aí, estímulo à migração, eles estão precisando de especialistas em inteligência artificial, então foi aberta uma política de estímulo à imigração. Lá é uma sociedade aberta. Lá você tinha até gozado, aceita de todo lado. Tem africanos, tem árabes, muito árabe. Nós, quando falava na CIF lá, o que aparecia de brimo lá era uma coisa. Né? Muito brasileiro, porque você tem aquele mesmo multiculturalismo que caracteriza o Brasil, você tem lá, com governantes que são civilizados. Então, escolas públicas de primeiríssimo, quando você pegava os prédios das escolas públicas, e um outro ponto, até Quebec teve colonização francesa. Quando os franceses foram expulsos, você teve um predomínio ali de uma parceria com a Igreja Católica, até os anos 60, em que a Igreja Católica era tão poderosa quanto o Estado. Cada bairro, cada distrito, você tinha uma igreja que dava as ordens aí. Isso promoveu um enorme atraso. Quando você coloca a religião acima da sociedade, um enorme atraso na sociedade em Quebec. Nos anos 60, no bojo das revoluções culturais de 68, teve uma abertura total. Acabaram com a influência da igreja, as igrejas foram confiscadas, lá viraram escolas, viraram hospitais, e você passou a ter uma sociedade multicultural. Tem os seus riscos, obviamente, aí. Um dos riscos é você criar guetos em vários cantos. Então, você tem algumas leis internas que obrigam que você tenha alguns valores que sejam comuns a todos. A língua é o principal deles aí. Né? Mas quando você volta para cá, é um jogo interessante, que é o jogo do pacto social, que vai acontecer. Vai acontecer. O Fernando Henrique hoje se ofereceu aí. Ele falou, tomara que o Lula não venha radical, eu estou pronto para conversar. O Fernando Henrique foi o sujeito que mais estimulou a prisão do Lula numa mesquinharia histórica. Ele fechou com uma chave de cobre aí a vida política dele, com essa mesquinharia de um companheiro de lutas de tanto tempo, um adversário do mesmo campo aí civilizatório, ele estimulando a prisão, estimulando e agora se oferecendo para ser interlocutor do pacto. O Fernando Henrique não representa nada. Quem é o Fernando Henrique? O PSDB do João Dória não dá a menor pelota para ele, e um outro lado do PSDB, que se junta em torno do Luciano Huck, também não dá muita pelota para ele. Mas esse pacto vai ser inevitável. Esse vai ser o grande desafio. E tem que haver a tolerância aí, tem que começar a quebrar as arestas aí de lado a lado. O primeiro ponto, por que é inevitável? Porque a alternativa é você deixar o Brasil. O risco Bolsonaro não tem paralelo na história do país. Nós já tivemos governos sanguinários, tivemos Floriano Peixoto lá atrás, em vários momentos, o próprio Estado Novo foi. Mas você tinha um grupo que assumiu o poder sem querer desmanchar o país. Bolsonaro significa o desmanche, significa a tomada do país aí pelas organizações clandestinas, pelas milícias. E daí, quando você pega a linha sucessória aí, o general Hamilton Mourão não fica atrás. O Hamilton Mourão, digamos, a visão dele de país é tão autoritária, menos polêmica que a do Bolsonaro, mas é tão violenta e tão autoritária quanto. Então é o seguinte, esse pacto político vai ter que ocorrer para conseguir chegar até 2002 com eleições livres. E depois com um grande pacto para varrer definitivamente esse lixo da vida e da história do país.
Mas daí entram os pontos centrais. Quais vão ser as bases desse pacto? O que está ocorrendo nesse momento é uma tomada de força. Então, o Lula, quando faz um discurso incendiário, o que ele quer? Ele quer juntar a esquerda em torno dele, ganhar cacife para o segundo tempo, que é a renegociação. O Huck, o pessoal não vai dar certo o Huck, mas vão tentando de que maneira? Os jornais criam esse falso paralelismo entre o radicalismo de Bolsonaro e o radicalismo de Lula para poder enaltecer o centro virtuoso, que seria Luciano Huck. O Globo fez isso hoje, aí até coloca um pessoal bom dele lá para fazer essa... Gente, isso é terraplanismo sociológico. Não dá, não dá. Tem que ter um mínimo de seriedade, porque se você for pegar o mesmo nível dos Twitters, o mesmo nível aí dos WhatsApps dos Bolsonaros, você não tem o que diferenciar. Agora, esse pacto, para se dar, é interessante. Né? O primeiro passo é o seguinte: para com essa história de autocrítica. Isso aí é um engodo, é um engodo. Imagina se todo mundo fizer autocrítica. A imprensa tem 15 anos de discurso de ódio. Quem plantou esse ódio todo aí foi a imprensa. Quem permitiu que esse ódio revertesse em Bolsonaro foi esse trabalho irresponsável da imprensa nesse período. Vai fazer autocrítica? O PT cometeu um monte de erros também. O PT, esse tripé virtuoso em que ele se colocou, aí impediu o avanço da industrialização, atrasou a economia brasileira. Quando a era de commodities altos caiu, a economia não conseguiu reagir. Então, obrigou todas aquelas jogadas fiscais aí que vulnerabilizaram o partido para o golpe. Vai fazer autocrítica? Também não vai. O PSDB, que estimulou o golpe em todos os momentos. Foi o partido que apoiou o desmanche social do Michel Temer. Vai fazer autocrítica? A Globo vai fazer autocrítica? O Supremo, que permitiu que a Constituição fosse conspurcada, vai fazer autocrítica? Então, parem com isso. A autocrítica correta é a seguinte: é a maneira como esses personagens vão se comportar daqui para diante. Vamos pegar o Gilmar. O Gilmar hoje é um das alavancas aí da democracia contra esse terrorismo de Estado que vem da Lava Jato e de outros, e do bolsonarismo. Lá atrás, ele foi um dos principais artífices das jogadas do Supremo pelo golpe. Então, você vai falar, então o Gilmar de hoje, vamos fazer uma crítica aqui, uma autocrítica e anular o Gilmar de hoje. Então, o jogo tem que ser mais pragmático. Você tem algumas condições que vão ser relevantes para esse pacto. Primeiro, o PT é o partido em mais condições eleitorais aí de vencer o Bolsonaro. Mas, por outro lado, sozinho ele não consegue garantir a democracia. Por quê? Você tem todo um aparato aí do Poder Judiciário, você tem no próprio Poder Militar, você tem nas corporações, nas empresas, em que quem tem essa penetração, que pode romper com essa visão autoritária e manipuladora, é esse centro-direita mais, digamos assim, mais evoluído aí. Por outro lado, o centro-direita não tem a menor condição de apoiar, digamos, uma eleições gerais livres, porque não tem ninguém para encarar o Lula ou o Bolsonaro. E você tem outras pré-condições. Por exemplo, essa história da autocrítica do PT, ou de querer que o PT perca o protagonismo, vem de falsos aliados que querem que o PT perca a liderança das esquerdas. O PT não abre mão disso. Já sabe o que aconteceu com o Partidão lá atrás, que entrou nessa e perdeu definitivamente a liderança das massas populares aí para o PTB e para o próprio petismo. Mas, por outro lado, o PT não pode ter protagonismo único. Ele vai ter que abrir espaço. O centro-direita, por exemplo, sabe que não tem chance eleitoral, mas ele não vai apoiar nenhuma estratégia de poder em que ele não tenha também parte dos narcos de poder. É por isso que, na Espanha, o Pacto de Moncloa juntou as duas partes. Você tinha um presidente numa posição, o primeiro-ministro Brigueto numa outra posição, e se juntavam todos em torno de alguns consensos. Aqui você tem consensos você tem consenso de recuperação do Estado de Direito, você tem consenso de recuperação
das políticas sociais, isso aí vale para os dois lados, centro-direita, esse centro-direita do Armínio Fraga, que eu digo, que hoje a liderança é mais esclarecida aí, mas falando para um público restrito de mercado. E a centro-esquerda de um Haddad, por exemplo. A importância de garantir a saúde, de garantir a educação, de garantir o ensino superior, de garantir as pesquisas, vai esbarrar em problemas sérios em outros campos. Por exemplo, na questão tributária. Vai ter que entrar em algum momento, aí esses ganhos extraordinários do sistema financeiro e do capital vão ter que ser taxados. Essa história de você taxar desempregado e não taxar capital é escandalosa. E o Armínio sabe muito bem, o Armínio ele representa, digamos, o lado mais esclarecido do Partido Internacional dos Bilionários, dos George Soros e outros, que sabe que o caminho mais curto para a selvageria nacionalista, que graças à Europa é o capitalismo. Então, você tem esses conceitos. Então, digamos, as dificuldades vão surgir nisso aí. Por exemplo, o PT, no poder hoje, se voltasse, digamos, dentro de um pacto de aprimoramento, você vai ter que enfrentar estruturas carcomidas. E a maneira de enfrentar estruturas carcomidas é aprofundamento da democracia. Em todos os níveis, você tem sistemas de participação. Desde as políticas industriais, com o empresariado participando, e as políticas sociais, com os conselhos, as conferências nacionais. Então, isso aí vai ser um outro ponto relevante. Agora, você tem um grande fator de estímulo, para esse pacto, que é o seguinte: se não der certo, você entrega o Brasil ao crime organizado, que está se expandindo cada vez mais. Então, eu acho que há muito bom senso, não é que é muito bom senso, o perigo, o aperto está trazendo esse bom senso para que se comece a pensar realmente num pacto de Moncloa correto, e não vai ser fácil, não. Porque você tem, digamos assim, esse sentimento da ultradireita infiltrado em vários campos aí, mas eu escrevi no GGN aí um ponto interessante, que é o seguinte: o bolsonarismo é um estado de espírito que pega essa ultradireita intolerante, mas sem o Bolsonaro não tem quem represente o bolsonarismo. Não vai ser o Dória que vai representar. As manifestações de violência do Dória parecem chilique de granfino. O Dória é aquele cara que manifesta o ódio e manifesta o desprezo pelo popular. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é a expressão máxima aí da estupidez do homem comum, né? Então, todos esses pontos aí mostram que você está tendo uma luta mundial aí. É uma luta mundial. Talvez a luta política mais importante da história do país. Se tivesse um Mário Covas no PSDB hoje, o jogo seria outro. Não Fernando Henrique. Quando o Covas sai de cena, entra Fernando Henrique, Aécio e Serra, aí que degringola tudo. O Covas era um sujeito que ele falava para a classe média. O Alckmin tinha a fórmula, né, que Covas passou, mas não tinha a dimensão, a empatia do Covas, né? O Covas conseguiu, no certo tempo, aqui pegar parte do eleitorado classe média aqui de São Paulo, do Maluf, e tinha grandeza, desprendimento, e tudo para fazer os grandes acordos. É como ele fez, aí apoiando, foi a Erundina, que ele apoiou a Marta contra Maluf, né? Mas, então o PSDB vai ter que, ou esse centro-direita, vai ter que encontrar um interlocutor que, obviamente, não é o Huck. O Huck é a pessoa que você vai na frente, é o Cid Campeador lá que se põe na frente para conseguir voto. Eu acho que ele não tem fôlego. Essa história de querer transformar celebridade em político, a hora que começa o jogo mesmo, aí você tem um conjunto de armadilhas, um conjunto de decisões que são esperadas, que não é o Huck que vai passar, né? Não é o Huck que vai passar. Mas, de qualquer modo, você vai ter que ter daqui para adiante. Deixa eu só bloquear aqui um. Você vai ter daqui para adiante. Alguém pergunta aqui o que é o Pacto de Moncloa. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Pacto de Moncloa foi o seguinte: quando você termina a ditadura espanhola, do Franco, você teve um caos inicial, ninguém sabia para onde caminhar e tudo, daí você teve entre o Partido Socialista e outros grupos políticos, você teve o grande acordo para assumir o poder lá e fazer a transição democrática. Esse grande acordo, você tinha o Felipe González como primeiro-ministro e você tinha alguns políticos que iam para a linha de frente quebrar o pau, não eram da mesma linha, mas sabiam que tinham que se reunir em algum momento para poder fazer
a grande transição para a democracia. Né? Então, você não tinha um protagonismo único do partido A, B ou C. É evidente que você tem, nesse momento, no Brasil, um conjunto de vícios que foram apontados, aí que levaram à queda da Dilma, inclusive, vícios estruturais e institucionais que não foram tratados. Essa questão da mídia é um dos pontos centrais. Né? Mas você vai ter que pensar claramente, eu acho que o Lula tem essa visão estratégica, você não vai, se você quer garantir a transição primeiro e depois fazer as grandes reformas, pode ser engolido também no meio do caminho, ou se parte com a bandeira das grandes reformas, o que vai ampliar, digamos, o círculo de adversários, vai dar mais pureza para o discurso, mas poderá tornar o discurso politicamente inviável. Eu não tenho resposta para qual a melhor estratégia, não. O papel do jornalista é trazer as informações. Muita gente fala, mas qual a estratégia? Não somos líderes políticos, não somos... você tem riscos de ambos os lados. Né? O único ponto tem que chegar a um acordo, de qualquer maneira, para impedir que o país continue avançando aí, rumo a esse desastre extraordinário aí, representado pelo Bolsonaro. Esse é o ponto central aí. Deixa eu ver se tem alguns pontos aqui. Qual a chance do Lula não ser esse Lula paz e amor? Pergunta o André Moraes. Vai contra toda a história dele. Né? Toda a história do Lula foi da social-democracia. O Lula hoje é um sujeito que é exaltado aí pelo trabalhismo inglês. Ele faz parte desse centro democrático, aí, centro-esquerda, sempre foi. Uma coisa é o discurso. Aliás, ele acabou cedendo muito aí nessas questões todas, a não exercer o poder como deveria exercer qualquer presidente republicano. Né? Mas o Lula não tem jeito, ele vai ter que pegar vários pontos, taxação de capital, vai ter que trazer essa bandeira, essa questão de mídia, mas toda a vida política do Lula foi de um pacificador. Lula é um cara do nível aí dos grandes pacificadores do século. Foi visitado pelos prêmios Nobel da Paz aí, né? Essa história de querer colocar que a retórica dele, que ele é um cara incendiário, que ele e o Bolsonaro falavam mal da mídia, ele criticava a mídia quando era atacado, o Bolsonaro não. O Bolsonaro ameaça anunciantes, ameaça. São dois. E tem aqui o Celso Ramos aqui, que é Operação Condor, até uma pergunta aqui. O que é a Operação Condor? A Operação Condor foi uma operação feita nos anos 70 entre a repressão aqui no Brasil, Uruguai, Argentina, acho que Paraguai também, fizeram pactos, trocas de informações para prender adversários políticos, independentemente de nacionalidade. Né? Então, foi uma coisa que gerou muita morte, aí, gerou sequestros, inclusive, de brasileiros na época. Foi um horror aí. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, ainda estou meio debilitado aí com essa viagem aí, mas amanhã a gente volta para o padrão normal aí. Um abraço para vocês.